Vai no YouTube. Quero Muito só bem. ver se eu estou conseguindo gravar, mas eu acho que sim. A gente está aqui aprendendo ainda a lidar também com essa ferramenta, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir. Agradeço aí a presença de todos, né? E a paciência, porque não é fácil mexer com esse sistema remoto. Deixa eu ver. A Poxa, princípio muito legal aqui, ó, tá Ali. A gente gravando, tem tá aqui a gravando. Gilza, da UFFS, o campus lá de Realeza. Nós Olha que temos a legal. Silvana, da Floran. Dani. Muito bem-vindas, muito bem-vindas. Esperamos que essa conversa seja esclarecedora de alguns aspectos que a gente tem estudado por aqui. Então, bora lá, vamos começar, né? Então, a gente traz essa proposta pensando no que a gente chama de saúde única. Então, como a gente pode ver aí, nós temos algumas organizações envolvidas em saúde, alimentação, aonde considera saúde única a forma de se avaliar um determinado problema. Eu acho que é conhecimento de todos, né, que essa marcha pela ciência, ela está no foco da questão dessa pandemia, e quando a gente fala em pandemia, a gente tem que pensar na saúde animal, na saúde humana e na saúde ambiental como uma forma integrada. Então, essa é a proposta da saúde única, essa avaliação holística integrada dessas diferentes saúdes. A gente vê, trazendo isso um pouco para a ciência, muita informação científica tratando sobre saúde animal, saúde humana, mas ainda poucas informações no que tange a saúde ambiental. Então, como eu falei para vocês, a ideia dessa conversa surgiu de um projeto que a gente estava escrevendo, onde o nosso foco era pensar nessa saúde como um todo, nessa visão de saúde única e com foco muito importante para a questão ambiental. Então, vai lá, Paulo. Bom, pessoal, acho que não é segredo para ninguém o que está acontecendo. Nosso planeta vive talvez um momento único em sua história, né? Uma convergência de saberes em função da pandemia. Então, aspectos econômicos, sociais, entraram em grande ebulição. O mundo inteiro, à medida que a gente conversa com colegas da Austrália, da Califórnia, está todo mundo pensando, está todo mundo trabalhando muito duro para entender diferentes aspectos relacionados à pandemia. E nesse processo, acaba que uma quantidade gigante de problemas crônicos, problemas seríssimos do ponto de vista socioambiental e, claro, econômico, acabam ficando sombreados, né? O que a gente gostaria de trazer para esse coletivo aqui é a oportunidade de nós, sem esquecermos da pandemia, colocar bastante luz, muito foco em problemas crônicos relacionados à saúde dos ambientes aquáticos, especialmente os ambientes costeiros, onde eu e a Alessandra trabalhamos já há alguns anos. Então, Ali, se você for tocando aí a próxima transparência, por exemplo, a gente vai trazer um exemplo super importante para mim, que é o que aconteceu lá na China. Em Hong Kong, então, já em 2003, um vírus muito parecido com esse, do ponto de vista genético, né, a primeira versão do coronavírus que causou uma síndrome respiratória super grave, ele, então, é responsável por um caso que ficou conhecido em Hong Kong por ter na transmissão via água contaminada a principal explicação para o contágio de centenas de pessoas em um condomínio. E naquele momento, lá em 2003, as organizações de saúde alertaram a população de Hong Kong para a necessidade de cuidados específicos em relação a águas servidas, né? Essas águas contaminadas com fezes e urina. Então, por exemplo, a gente tem que fechar a tampa do vaso para dar descarga, antes de dar descarga. E esse tipo de coisa, então, cresce em Hong Kong agora, quando novamente
2 casos em um outro condomínio ficam inexplicados. Bom, será que esse vírus também, o SARS-CoV-2, ele também seria transmitido por água contaminada? Muito bem. Então, os estudos ainda são muito recentes, né? Mas estão pipocando pelo mundo. O nosso grupo, como a Alessandra falou, a gente está buscando recursos para tentar contribuir nesse processo, mas, por enquanto, o que a literatura nos diz é que existe a contaminação das fezes. Essa foto que vocês veem atrás do esquema que mostra o caminho do processo de contaminação da água a partir de fezes, urina, vocês veem uma foto onde nós temos células mortas que saem junto com as nossas fezes, impregnadas ou contaminadas com vírus. O vírus é aquele materialzinho alaranjado que vocês veem ao redor dessas células. E essas células impregnadas com vírus ou o material viral, ele contaminando a água, ele pode chegar a diferentes superfícies, ele pode chegar em águas que podem ser, por exemplo, consumidas diretamente por ocupações ou por pessoas que não têm um tratamento de esgoto. Não é? Nós temos no Brasil cerca de 18 milhões de famílias que têm deficiência de tratamento de esgoto ou não têm tratamento de esgoto algum. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a preocupação em relação a isso vai desde o consumo da água diretamente ou indiretamente, como vocês veem nesse esquema. Esse vírus contamina um rio, esse rio ele vai para o mar, e nesse percurso a água contaminada pode contaminar vegetais que a gente consome, a água, quando a gente está, por exemplo, usando uma água para regar uma horta, não é? Essa água contaminada, ela vai contaminar representantes da fauna, por exemplo, para quem mora na praia, come mexilhão, come ostra, enfim, frutos do mar, esses organismos podem estar contaminados. Para quem gosta de ostra, por exemplo, a ostra é uma iguaria que nós muitas vezes consumimos cru, né, in natura. Então, nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, muita precaução nesse momento, uma vez que, por exemplo, na Itália, na França, na Austrália e na China, é claro, já se verificou que o coronavírus sobrevive no esgoto. E numa cidade como Florianópolis, e como em muitas cidades costeiras de todo o Brasil, onde nós temos esportes aquáticos, onde nós temos a pesca, onde nós temos o turismo, onde nós temos o uso intensivo desses ambientes, nós temos que nos preocupar, nós temos que estudar isso, nós temos que colocar luz sobre esse problema. Não é? Vai lá, Ali. E uma coisa que a gente estava falando também, quer dizer, que os estudos estão mostrando, é que dependendo da característica desse esgoto contaminado, desse efluente doméstico aí contaminado, por exemplo, concentração de matéria orgânica, pHs, oxigênio, isso amplifica ou tanto a sobrevivência desse vírus ou a facilidade da morte desse vírus. Então, é importante a gente compreender toda essa dinâmica ambiental e relacionar com esses fatores aí naturais e associados aos efluentes, né? Então, vamos lá. Quadro. Esse mapa eu acho que é muito bacana, pessoal, para nós termos um pouco da dimensão das cidades, onde elas estão e onde está a população contaminada. É evidente no mapa, quando nós vemos a região costeira ou aquela região que influencia a região costeira, muito colorida. Né? Os círculos com vermelhos mais quentes, mais intensos, simbolizam aquelas cidades onde nós temos uma estimativa de casos com um número muito maior. Então, nós temos estimativas em cidades como Florianópolis, a região da Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, assim por diante, todas as grandes capitais, ou grandes cidades, ou as capitais desses estados costeiros, com um contingente expressivo de pessoas
contaminadas, isso que já está divulgado pela grande mídia, inclusive, mas cresce a nossa percepção de que a subnotificação é algo muito preocupante e que a identificação do vírus e da quantidade de vírus em águas servidas, seja no esgoto ou na água contaminada por esgoto, uma alternativa para dar uma dimensão mais adequada desse contingente populacional que está contaminado. Então, caracterizando as águas, nós teremos uma dimensão melhorada, aproximada de como está a real situação das cidades brasileiras. Dá-lhe, Ali. Uhum. E aí, se a gente tem essa relação, né, clara de que esse tipo de vírus e outros patógenos existentes no efluente, que a gente está pensando nessa pandemia nesse momento, sim, mundial, mas nós temos outras graves doenças que também são transmitidas por esses efluentes. Então, a gente entender como é que funciona, como é que é a situação dessas águas naturais que estão recebendo esses efluentes, lamentavelmente, né, nossa cidade, o nosso país como um todo, sofre com essa situação. O estado de Santa Catarina é um dos piores do Brasil em relação ao saneamento, então são perguntas que a gente precisa compreender, né? Nossos rios estão contaminados, por que eles estão contaminados? Essas estações de tratamento de esgoto que nós temos na nossa região são estações efetivas, são boas, são eficientes, e como foi mostrado nesse mapa aqui, onde nós temos uma grande estimativa de casos, né, associados aí ao Covid-19 nessa região central aqui da cidade, que está atrelado, sim, à população, à alta densidade populacional, entender o que aconteceria, qual é a expectativa que a gente tem quando esse efluente contaminado chega até essas águas naturais aí de transição, como as baías da Ilha de Santa Catarina. Então, nós vamos apresentar alguns dados, daqui é uma imagem de rios que drenam para as baías, a gente já consegue, quem vive nessa cidade já sabe muito visualmente que os nossos rios sofrem, né, com a entrada de esgoto domésticos. Então, vou mostrar alguns dados aí da região. Esse é um estudo que foi desenvolvido na bacia do Rio Papaquara. A bacia do Rio Papaquara drena a área de Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus e as regiões das Vargens. Nessa bacia do Rio Papaquara está a estação de tratamento da Casan, de Canasvieiras. E esse estudo a gente buscou avaliar a qualidade desse rio, o impacto, se há entrada de efluente doméstico nesse rio e como é que é essa entrada de efluente e esse impacto em um dos tipos de poluição que o esgoto transmite, né, que gera, que é a eutrofização, em período de veraneio, onde aumenta em 300% a população dessa bacia hidrográfica. E como a gente pode ver por esses resultados, a contaminação dessas águas, ela ocorre principalmente nessa porção anterior, mais interior dessa bacia hidrográfica e principalmente na região de veraneio, que se mantém num pós-veraneio. Quando a gente coloca os olhos na área de estudo aonde está sendo lançado o efluente dessa IETE, a gente vê que a estação de tratamento de esgoto, ela lança seu efluente, mas com um tratamento não tão eficiente como se esperava. Tanto é, se vocês compararem aqui os valores desta área de estudo com os outros pontos, as concentrações são altíssimas. Isso pensando em nutrientes, mas e os patógenos e outros elementos contaminantes existentes nos efluentes precisam ser melhor estudados para entender como que isso está chegando na natureza, né? Então, aqui nós temos os rios que monitoramos durante 2 anos. Essas bolinhas vermelhas, laranjas e verdes indicam o quanto que essas águas estão fora do que seria permitido pela legislação ambiental, e a gente pode ver como rios associados à alta urbanização, voltando para aquela imagem que a gente tinha do mapa, onde mostrava as incidências, né, do Covid nessa região de alta densidade, isso daqui também com rios
extremamente impactados por esses efluentes domésticos que não têm um sistema de tratamento adequado. Umas imagens para mostrar a condição do nosso rio, onde a mata ciliar, que deveria ser preservada, de acordo com o nosso Código Florestal, extremamente impactados com a entrada direta desses efluentes. Esse é um trabalho desenvolvido pela equipe da Epagre, onde eles quantificaram entradas de coliformes, lembrando que coliformes não é uma bactéria, mas não é uma bactéria que gera uma doença, não é um patógeno, mas ele é um indicador de entrada de efluente. E sabendo que o esgoto doméstico tem diversos patógenos, matéria orgânica, nutrientes e outros tipos de contaminantes, então ele é um indicador da presença desse efluente doméstico nas águas naturais. A gente consegue perceber, assim como o estudo anterior, de que essa região central é a região onde você tem maior concentração, maior carga desse coliforme, ou seja, maior carga de esgoto doméstico chegando nessas águas naturais. E isto associado, sim, à densidade populacional. Nesse estudo, além deles identificarem as cargas de efluentes chegando nas baías, na Baía Norte, na Baía Sul, eles também fizeram uma simulação, trazendo dois fatores que são importantes: a chuva, que ajuda a diluir as águas, e a radiação solar, porque a bactéria coliformes, ela tem um limite de sobrevivência na água marinha, a salinidade é um fator que limita essa sobrevivência para esse tipo de bactéria, e a radiação também, porque a radiação, ela fotooxida essas paredes celulares e matam esses organismos. A gente espera que isso também aconteça com outros tipos de patógenos, mas os estudos têm que indicar qual seria a sobrevida e os fatores ambientais que favorecem a permanência desses patógenos nas águas naturais. Como eu falei antes, presença de matéria orgânica, microplástico, por exemplo, hoje está sendo citado o microplástico como substrato importante também para esses organismos e que ajuda na permanência desses organismos nas águas naturais, né? Então, pensando na questão da saúde única, é um fator importante a considerar. E aí a gente tem uma questão. A gente já viu que as estações de tratamento de esgoto estão liberando seus efluentes com uma qualidade muito baixa do que se esperaria, considerando a importância natural de biodiversidade desses nossos ecossistemas. Mas é aquelas regiões que recebem, que são atendidas por uma estação de tratamento de esgoto. O sistema de coleta e de transporte desse efluente, ele é efetivo? Então, nesse estudo, a gente trabalhou com a bacia da Lagoa da Conceição. Aqui vocês podem ver aqui a região da costa da lagoa. Esse aqui é o principal afluente da bacia, que é o Rio João Goberto, que drena aqui o Rio Vermelho. Aqui nós temos a estação de tratamento de esgoto ali da Barra da Lagoa, e essa aqui é a estação de tratamento de esgoto da região ali das dunas. O canal que leva até a Barra da Lagoa. A gente já mostrou aqui rios que drenam áreas preservadas, áreas sem urbanização, rios que drenam, nesse cinza mais claro, área urbanizada que tem coleta e transporte de efluente para uma estação de tratamento de esgoto, e rios que estão em áreas urbanizadas que só contam com fossas individuais, com tratamento individual, que é a grande parte dos tratamentos que a gente tem aqui na ilha. Bem, o que a gente viu? Que, considerando alguns descritores deste efluente, a gente viu que os rios que estão em áreas controles têm uma boa qualidade ambiental, enquanto que rios que estão situados em áreas urbanizadas, independente de ter um sistema de coleta e tratamento de esgoto ou fossa individual, a condição está muito ruim. Com um detalhe, muito ruim, porque a gente vê aqui esses achurados são os limites da legislação ambiental. Então, a gente vê que são concentrações muito acima. E o porquê será que nós temos, então, essa baixa qualidade de água, mesmo sabendo que tem um sistema de coleta e tratamento de efluentes? Bem, uma coisa é o mau funcionamento dessa rede. A comunidade local já indicou que existe um extravasamento desse efluente bruto. Isso a gente pode ver, às vezes, porque ele acumula, né, o esgoto de grandes residências e acaba sendo lançado em um ponto, em um rio.
específico. Então, esse extravasamento ele ocorre ou é por causa de muita chuva ou porque o sistema de bombeamento que leva esse efluente até a estação não está funcionando de forma adequada. Outra coisa que também foi revelada recentemente na mídia da nossa região é que, às vezes, você tem um sistema de coleta de esgoto que levaria para o MTE, mas as pessoas não conectam o seu efluente nessa rede. Aqui teve aquela grande publicidade sobre o Se Liga na Rede, onde mostrou que 92% dos imóveis na região aí central de Florianópolis, que seria esse efluente, drena em rios que vão para a beira-mar norte, não estão ligados. Então, nós, população, também temos um pouco de influência a esses resultados, né? E o sistema de fossa individual, que a gente vê nesse extrato aqui, também não é eficiente. Lembrando que nós temos a bacia do Campeche, é uma bacia arenosa, grande parte dessa bacia, pela sua característica geológica, o lençol freático é superficial, e fossas localizadas nessa bacia, quando chove muito ou há um extravasamento, isso contamina também o freático. E hoje, nessa situação de seca, várias ponteiras devem estar abastecendo as casas e com essa perspectiva aí de contaminação. Então, a gente consegue perceber que nós temos um problema em relação à qualidade das nossas águas, por causa desse impacto, e esse estudo aqui, desenvolvido pela equipe pesquisadores de virologia da UFSC, mostram a ocorrência de rotavírus, vírus da hepatite A e adenovírus, já em rios, lagoas, rios, e na água do mar da Bahia Norte e da Bahia Sul, aqui na nossa região. Então, nós temos a entrada de efluente, esses efluentes estão chegando até as baías, e aí, quando a gente fala em saúde única e desse novo vírus que está chegando até nós, é algo que temos que ver com muito cuidado, né? Então, vai lá, Paulo. Tu tá sem o som. Ativar. Agora eu consegui. Pô, bacana. Eu fui colocando aqui, pessoal, no bate-papo, algumas informações em relação àquilo que a Ali estava dizendo. Uma das coisas que me chama a atenção é que, apesar de alguns poucos avanços, né, em Florianópolis, por exemplo, foram destacadas algumas ações nos últimos meses de buscar que nós tivéssemos uma melhoria no saneamento básico. O que a gente vê, na realidade, é um aumento de áreas impróprias para o banho. Por exemplo, no último verão, esse aumento foi de 65%. Isso foi muito divulgado nas redes de televisão, enfim, nos jornais impressos aqui da região. E vale destacar também que, especialmente alguns vírus, não necessariamente o que causa a síndrome respiratória, mas alguns vírus podem ser ainda mais resistentes do que algumas bactérias que são utilizadas como indicadores de vulnerabilidade. Então, o cenário, na verdade, que nós temos do ponto de vista da saúde desses ambientes ainda é muito pouco conhecido, porque o mapeamento dessa comunidade de micro-organismos ele é muito precário, né? Nós conhecemos alguns poucos pontos, mas manda precaução. Uma vez que nós já identificamos que existe a presença desses patógenos nesses ambientes, e Florianópolis funciona como um laboratório, né? Se Florianópolis é assim, nós podemos extrapolar para boa parte das cidades costeiras do Brasil. Então, nós temos que redobrar a atenção num momento como esse que nós estamos vivendo, porque nós nunca tivemos um contingente populacional tão grande. Estimativas de agora apontam para algo que pode variar de mais de 200 mil a mais de 1 milhão de brasileiros infectados por esse novo coronavírus. Então, é muito importante que nós estejamos muito atentos à saúde ambiental. E a gente vê nessa imagem
um ambiente que podemos dizer super saudável. Nós temos desde os produtores primários que formam as florestas submersas, isso vale para rios também, viu, pessoal? Até os grandes predadores, que são símbolos desse ambiente saudável, ou seja, nós temos uma cadeia alimentar bem estabelecida, e quando a gente fala de ambiente saudável, nós estamos falando essencialmente dessa cadeia, desse sistema complexo, que são os sistemas subaquáticos, por exemplo, e ele tem que estar assim, né? Com águas transparentes, águas claras, com uma vida abundante. Se a Ali mostrar para a gente o próximo slide, a gente fez aqui uma simbologia do que representa esse ambiente saudável, onde as plantas que vivem debaixo d'água, que têm carinhas muito diferentes daquelas que nós tradicionalmente conhecemos, né, nas terras emersas, as plantas terrestres. Então aqui a gente vai ver algas que parecem mais pedras, que são os rodolitos. Nós temos algas marrons, como o sargasso, algas que podem ter de 1, 2 a dezenas de metros. As gramas marinhas, são esses organismos que fazem as florestas submersas, em conjunto com micro-organismos que são superabundantes, com uma comunidade planctônica que a gente, quando olha no microscópio, para quem é biólogo aqui desse grupo, já se surpreendeu com imagens maravilhosas ao microscópio. O que a gente, então, verifica num ambiente como esse é vida pujante. E essa vida pujante, ela produz um conjunto grande de substâncias químicas que eleva a saúde do ambiente. Assim como o corpo humano, quando está saudável, é capaz de produzir os anticorpos necessários, um ambiente, portanto, quando ele está saudável, ele consegue, liberando substâncias químicas antibactericidas ou antivirais no ambiente, diminuir a carga viral. E essas substâncias químicas podem ser ativamente sintetizadas e excretadas, ou simplesmente a condição ambiental, com a elevação do pH, com o aumento da quantidade de oxigênio dissolvido, essa condição do macroambiente acaba sendo desfavorável à proliferação de muitos patógenos. E nós acreditamos fortemente, essa é a hipótese que está norteando parte do projeto que foi submetido recentemente, é que essas condições serão completamente inóspitas para o novo coronavírus, que já é um vírus menos resistente para essas condições que ele vai encontrar dentro d'água. É um vírus encapsulado, etc. Então, a gente acredita que um ambiente saudável será inóspito para o vírus. Enquanto que um ambiente degradado, poluído, como a Alessandra mostrou, pode ser um ambiente onde esses coronavírus, onde esse patógeno vai encontrar ambiente para se depositar e, eventualmente, permanecer por um tempo que nós ignoramos. Uma colega da Califórnia aprovou recentemente, semanas atrás, um projeto no NSF, onde eles estarão, por exemplo, trabalhando com o aerosol resultado da quebra da onda nas praias. Ou seja, a preocupação, no caso específico desse grupo californiano, está na transmissão do SARS-CoV-2 via microgotículas que são jogadas ao ar quando a onda quebra na praia. E isso, se for comprovado, de fato, será um problema gigantesco, considerando o contingente populacional nos Estados Unidos, por exemplo, contaminado. Isso, se transportado para uma situação como o Brasil, para aqueles que conhecem Salvador, por exemplo, ou muitas praias do nosso litoral, a hidrodinâmica é extremamente elevada, ou seja, você tem praias com muitas ondas e isso vai produzir um grande aerosol e, sem dúvida nenhuma, esse é um risco que não pode ser menosprezado. Tanto não deve ser menosprezado,
que o INSF está financiando um estudo aí. A colega conseguiu cerca de $200 mil para fazer esse estudo. Então, é muito importante que a gente esteja atento a essa situação de quão saudáveis estão os ambientes. No próximo slide, o que a gente verifica é que, se esses ambientes estão saudáveis, os cientistas, eu acho que é super bacana, a gente teve uma reunião na segunda-feira e uma colega, muito orgulho e com a capacidade de expressão muito bacana, falou, pô, eu sou cientista, e eu, a partir de segunda-feira, eu estou adotando essa camiseta do cientista também. Eu acho que os cientistas desse Brasilzão, eles têm muita capacidade de olhar para esses ambientes preservados e se inspirar a tal ponto de que, a partir dessa observação estruturada, fundada do método científico, eles possam encontrar e melhorar as soluções que já existem para a nossa sociedade. Então, por exemplo, se nós pegarmos ambientes como o de Florianópolis e nós restaurarmos baías que já foram super produtivas, nós vamos estar resgatando muitos outros serviços ecossistêmicos que podem enriquecer, no melhor sentido, as populações costeiras ou ribeirinhas. Não é? Ou seja, um rio saudável, ele é cheio de peixe, um rio saudável é cheio de vida, um rio saudável e um mar saudável alimenta não só a economia, mas alimenta populações mais felizes. Não é? Um exemplo que é feito aqui no nosso laboratório de ficologia, pelo grupo liderado pelo professor Leonardo Hurek, nós temos a biorremediação, como a Alessandra está mostrando aí no cursor, promovida pelo crescimento de algas numa lâmina d'água muito fininha. Essas algas, à medida que elas crescem, elas filtram a água, eliminando uma série de impurezas, poluentes, e, por que não, elas produzem condições, muitas vezes, inóspitas para patógenos como o coronavírus. Então, nós acreditamos que no dia da Márcia da Ciência, um dia que a ciência está se colocando para a sociedade brasileira, claro, da segurança das nossas quarentenas, mas está gritando para a sociedade brasileira o quão importante é o conhecimento científico, a produção do seu conhecimento científico. Isso aqui que a gente mostrou hoje é a pontinha desse grande iceberg que a ciência brasileira pode resolver e apresentar para a sociedade soluções muito bacanas, né, para que a gente tenha uma sociedade mais resiliente, mais resistente às mudanças que nós estamos observando. Mudanças climáticas, poluição, desmatamento. Isso não acabou por conta do coronavírus, infelizmente não. Agora, talvez com o coronavírus, todos em casa, nas nossas quarentenas, nós tenhamos o tempo para refletir sobre a sociedade e sobre os caminhos que nos trouxeram até esse beco, que aparentemente está sem saída. Nós não temos vacina ainda, nós não temos um medicamento bem definido, mas a ciência está trabalhando duro para encontrar essa saída. E quando nós encontrarmos essa saída para as regiões costeiras, eu acho que para todos os usos que nós temos dos ambientes, num país tão privilegiado como o Brasil, nós precisamos escolher novos caminhos. Eu acho que é por aí que a gente pode tocar uma discussão com muita esperança. Eu vejo com muita esperança, eu acho que o próximo slide representa um pouco essa questão de esperança. Ou seja, por mais dificuldade que o povo brasileiro tenha, por deficiência na orientação, nós temos um despresidente que desvirtua aquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é recomendado, inclusive, muitas vezes pelo seu próprio ministro da Saúde. Apesar disso, boa parte da população, aqueles que efetivamente têm as condições para,
está respeitando a quarentena, está ficando em casa. A gente vê que com dificuldade existe, sim, alguns momentos de problemas maiores, mas a gente vê ainda pouca gente nas ruas, e muitas vezes pouca gente nas praias. E, por outro lado, as universidades federais trabalhando duramente, os profissionais de saúde na ponta, segurando a onda, tal. Eu vejo que nós temos muita esperança. Eu vislumbro dias melhores, não amanhã, mas em breve. É isso aí, pessoal. Perguntas, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Vamos lá, vamos para as perguntas. Então, acho que tu que está com o chat aí, né, Paulo? Como Eu é que estou com o tá? chat. Não chegou nenhuma pergunta via chat, se eu estou enganado. Se a Gilza está querendo falar, Alessandra, da Federal, lá da Fronteira Sul. Bem-vinda, Gilza. Se você puder liberar o microfone para ela. Tá liberado, Gilza. Boa tarde, boa noite, na verdade, né? Meus parabéns pela iniciativa e pela as informações que vocês trouxeram. Na verdade, eu queria mais fazer pergunta, fazer uma manifestação, né? Que eu acho que a gente está vivendo, acho que pegando um pouco o gancho aí do que você colocou agora no final, a gente está vivendo, sim, um momento bastante complicado, mas eu acho que estão emergindo muitas coisas boas, né? Eu acho que o brasileiro está conseguindo olhar para a ciência, né, e vendo que ela é imprescindível e é a forma da gente avançar no nosso desenvolvimento, embora a gente tenha muita gente na contramão, mas eu acredito também que a gente tem mais gente nessa onda, né, do que contra. Então, acho que isso é bem importante. Então, eu acompanhei outras lives hoje, né, nesse sentido, e a gente vê a quantidade, o que as universidades estão fazendo, né, se virando, desde de ações comunitárias em fazer máscara, álcool em gel e etc., a pesquisas de ponta. Então, acho que isso é o que nos orgulha bastante de sermos hoje servidor público, né, de estarmos aí na frente dessas batalhas. Então, eu queria deixar um pouco esse relato, porque eu tenho visto também que a ciência tem sido exaltada nesse momento e os que não exaltam são poucos e vão caindo aos poucos, né? Porque vão sendo acometidos também dessas questões. Mas, por outro lado, a gente vê emergir, né, nesse contexto, todas as nossas mazelas. E essa questão ambiental, principalmente a questão vinculada a esgoto, a tratamento de efluente, a falta, né? Aqui no Paraná, a gente tem, né, do ponto de vista quase mais de 70% da população de rede de esgoto. Entretanto, isso está concentrado nas cidades maiores, né? Para a gente que está aqui mais no interior, estou no sudoeste do Paraná, é uma região que ainda tem mais de 60% dos municípios sem tratamento de esgoto, né? Então, são cidades pequenas, embora não tenham uma grande densidade populacional, mas a gente já vê essa imagem, né, do que vocês colocam para os rios muito presente, né? Alta contaminação por diversos contaminantes. E a gente tem uma região bastante agrícola aqui ainda, né? E com uso de agrotóxicos que tem crescido além do padrão nacional. Então, são questões que a gente começa talvez dar mais atenção agora, né? Da importância. E, claro, nós sabemos que politicamente esgoto, né, nunca é muito pensado, porque não dá voto, está embaixo da terra, tem toda essa polêmica aí, mas que a gente precisa, né, acordar para as necessidades. A gente não, né, a questão do vírus, mas a gente tem outras discussões, que é a questão da contaminação hoje, né, por diferentes tipos de
medicamentos que nós usamos de forma, às vezes, até Uhum. exagerada, né? E o quanto isso tem poluído os nossos mananciais também. Então, acho que é mais para fazer um pouco esse contexto, falar que fiquei muito feliz com a fala de vocês, né? Embora Uhum. vocês falam do litoral, mas isso é muito presente, né, em qualquer região do Brasil. Então, não é diferente, infelizmente, né? Poderia ser, mas não é. Uhum. É a realidade que a gente tem nas outras regiões também. É. Só um pouco, Paulo. Não sei por que tu não tá entrando aqui. Até, como é que é a situação de abastecimento aí, Gilza? Tá me ouvindo? Ah, não, já fechou. Não acredito que eu tenho que ficar fazendo isso toda hora. Pronto, Paulo, desculpe. Obrigado. Pô, bacana a fala. Fiquei preocupada aqui. E uma preocupação que nós temos, que durante o desenvolvimento do projeto nós buscamos muito por evidências, é de que a severidade de qualquer patologia está relacionado com a saúde prévia da pessoa. Isso nós vemos muito claramente. Aquelas pessoas com comorbidades, doenças, outras, elas acabam sendo mais suscetíveis. Ai, ai, ai. Pode falar, Paulo. Posso continuar? Pode. E esse é um processo natural que a gente está observando. Agora, o que a gente vê é que aquelas populações e ambientes que estão submetidos a poluentes, e agrotóxicos são poluentes muito potentes, sem dúvida nenhuma, deve representar uma preocupação excepcional. E a gente tem que aproveitar momentos como esse para dar muita voz para isso que aconteceu no Brasil. Aprovar mais de um agrotóxico novo por dia num cenário de um país que já poluía muito, que já envenenava a sua população, isso é inadmissível. E sob os mantos da Covid agora, a gente ainda tem esse cenário aprofundado, né? Ou seja, o desmatamento crescendo na Amazônia, a instalação de garimpeiros em terras indígenas, a demissão de funcionários do sistema de fiscalização. E agora, só o Salles querendo mudar ainda a legislação ambiental para afrouxar ainda mais os usos aí dessas áreas antes protegidas. E eu acho que uma coisa que permeia entre o que nós temos aqui no litoral com o que existe no interior do Brasil é a falta de cuidado com as margens desse rio. Isso daí, que a gente chama os serviços ecossistêmicos, eles são muito importantes para filtrar esses efluentes das atividades humanas nessas bacias hidrográficas e impedir que muitos contaminantes cheguem ao curso da água. Nós aqui em Florianópolis, nós temos áreas úmidas, marinhas, importantíssimas. Eu mostrei para vocês os dados do Rio Papaquara. Esse Rio Papaquara, ele deságua a partir do momento onde a gente tem a margem do rio preservada, a presença de manguezais, a presença das marismas, a qualidade da água desse rio melhora substancialmente. Pode ser também para um processo de diluição das águas, água marinha, mas a presença dessa vegetação do entorno, elas servem como biofiltros. Então, elas têm uma importância muito grande. A Maíra está colocando aqui, Ali, desculpa, não sei se você terminou. Não, só queria Não, ela está lembrando super bem a questão do emissário submarino. Né? Sem dúvida nenhuma, a situação atual ela traz a necessária rediscussão dessa alternativa para a cidade, que era uma alternativa que foi uma demanda daqueles que fazem especulação imobiliária e buscam soluções mais rápidas e mais baratas para aquilo que é tão importante, que é o saneamento básico. Né? Nós
mantendo o tratamento que temos hoje e colocando esse esgoto a poucos quilômetros da costa, nós vamos estar, claro, diluindo esse problema e postergando suas consequências. E estaremos transferindo para os nossos filhos e netos as consequências desse caminho mais fácil. A ciência hoje, sem dúvida nenhuma, tem muitas outras soluções mais eficientes e que podem gerar, inclusive, emprego e renda com muito mais abundância. Soluções baseadas na natureza, como nós colocamos ao final da apresentação. Existem propostas defendidas por alguns vereadores aqui da cidade de alternativas claras para essa situação do emissário submarino. Né? As wetlands, né, que seriam as terras alagadas, como uma alternativa a isso, gera biomassa, pode gerar uma série de outros produtos que podem, obviamente, ter valor social e, por que não, econômico. Então, só para dar um exemplo de como essas alternativas podem ser utilizadas numa questão específica, que é o emissário submarino. Então, e esse projeto que a gente escreveu, uma das colocações é de que essas áreas úmidas marinhas que nós temos aqui na nossa região, e que isso são áreas que a gente vai encontrar aí em toda a área tropical, subtropical, temperada, não só do Brasil, né, mas do planeta, são áreas muito importantes de serem preservadas porque elas têm esse potencial de serem biofiltros, são filtros naturais. E nós temos um fator que, como o Paulo falou, as mudanças climáticas seguem em curso, independente de termos parado aí por essa condição da pandemia. E o aumento do nível do mar vai modificar a presença e a distribuição desses ecossistemas. Se a gente pensa ali o manguezal, quem conhece, quem é daqui de Florianópolis, o manguezal do Rio Tavares, que ele está limitado pelos muros das casas. Com o aumento do nível do mar, para onde esse manguezal irá migrar? A tendência dele é desaparecer. Então, a gente, com essa mudança climática, esse aumento do nível do mar, que é esperado para a nossa região, tem um estudo que mostra que nós temos aí 30% das áreas baixas, das áreas urbanas aqui de Florianópolis, que serão impactadas com isso. O que vai acontecer quando a gente já perde esses ecossistemas que são tão sensíveis e que são importantes aí para essa qualidade das águas, não só continentais, né, dos rios, mas das águas marinhas? E, por exemplo, ali na bacia do Rio Ratones tem uma área úmida muito importante, muito significativa. Na região do Pântano do Sul, que é uma disputa a longas datas já para transformar aquilo no empreendimento imobiliário. Essas áreas deveriam ser um parque. Assim como focaram muito na formação das unidades de conservação das terras altas aqui de Florianópolis, essas áreas úmidas marinhas, esses banhados, eles têm que ser preservados. Por uma questão agora, com esse contexto, que a gente vê como é importante isso, como biofiltro, mas também aí com esse cenário de mudança e aumento do nível do mar. Bom, agradecendo então a Maíra pelo comentário da Kazan, se você puder liberar aí o microfone da Silvana, ela está pedindo a palavra também. Eu queria destacar, como a Gilza comentou, a Gilza comentou que a região do sudeste do Paraná tem alta contaminação dos riachos por agrotóxicos e outros poluentes orgânicos, e a degradação da mata ciliar é um dos grandes problemas associados com esse processo de poluição. E a gente reforça algo que eu vi que a Júlia está aí também, que é uma aluna que fez o doutorado na ecologia aqui da UFSC, que a gente tem visto que a poluição, assim como aconteceu por resultado do acidente ou do crime relacionado ao Rio Doce e Samarco, etc.,
nós tivemos enriquecimento com metais pesados, uma grande área do Atlântico Sul. E esse processo que foi tão divulgado e debatido, que é um processo agudo, não é? de transformação das relações tróficas, mudanças de cenários de uma maneira grotesca, está acontecendo de maneira crônica na região do Amazonas. A Lidiane, uma outra aluna do mesmo programa, publicou um trabalho recentemente que existem evidências fortes para que o runoff, que esse escoamento de superfície que acontece em toda a bacia do Amazonas, parece estar transformando a qualidade da água do Atlântico, e essa diferença na qualidade da água do Atlântico está mudando completamente o balanço trófico, produzindo prejuízos bilionários na indústria do turismo caribenha. Então, para que nós tenhamos a percepção que, assim como a pandemia foi capaz de alterar o comportamento de um planeta, as nossas atitudes de gestão dos espaços, é claro, falando mais diretamente desses espaços ribeirinhos, que está relacionado com a nossa conversa aqui hoje, mas a nossa capacidade de gestão, as nossas atitudes alteram completamente o meio adjacente, com possibilidades de alterar a vida dos nossos vizinhos. Quando a gente fala isso, claro, a gente está falando, se, como a Ali colocou, né? Se eu não ligo o meu esgoto no sistema de coleta, eu poluo a casa do meu vizinho de baixo. Mas se um país não faz o seu dever de casa, eu vou contaminar a água que o meu vizinho do lado está usando. Eu estou falando de milhares de pessoas no Caribe que tiveram seus empregos levados, pessoas que foram mortas pelas consequências do processo de alteração da qualidade da água de um oceano que foi resultado. Trabalhos publicados na Science, inclusive, corroboram os resultados que a Lidiane observou, mostrando que sim, o desmatamento da Amazônia, o uso daquele solo para agricultura, a exploração de minérios, legal ou ilegal, especialmente a exportação de ferro, isso alterou completamente o padrão de drenagem daquela região, produzindo grandes transformações em um oceano. Ou seja, assim como a Gilza coloca, que nós, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, porque é isso que está mudando a qualidade da água que passa no rio, que passa dentro da minha casa. Isso pode mudar a qualidade de vida das pessoas que estão muito distantes de nós. Então, a gente tem que estar muito atento para tudo isso, e é essa qualidade de vida que compromete a minha capacidade de responder aos momentos de extremos que nós estamos vivendo, como agora, durante essa pandemia. É durante esses extremos que fica gritante as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades diante a toda essa alteração que, infelizmente, elas se intensificaram de 2016 para cá. Isso fica bastante evidente com o aumento do desmatamento na Amazônia. Não é? Então, é super importante que nós estejamos atentos para que nós tenhamos maior resiliência da nossa sociedade. Nós precisamos ter ecossistemas mais saudáveis. Nós precisamos ter cidades mais saudáveis. Então, cidade com saneamento básico, com educação de qualidade universal, cidades com saúde de qualidade pública, gratuita para todos. Isso é fundamental. Então, só com esse colchão de bem-estar social é que a gente vai poder, de fato, encarar os desafios que estão vindo por aí. Foi publicado ano passado um trabalho super importante que teve cerca de 3.000 cientistas do mundo inteiro como coautores, onde eles fizeram uma série de advertências para a humanidade. Entre essas advertências
estava uma provável pandemia com consequências planetárias. Meses depois, quem chega? A pandemia. Ah, porque os cientistas... Não, os cientistas, eles observaram evidências que foram sendo coletadas ao longo de anos ou décadas. E essas evidências deixavam claro que era elevadíssima a probabilidade... Desculpa, pessoal. Elevadíssima a probabilidade de nós termos um evento como nós estamos vivendo. E a ciência nos diz que esse evento foi gravíssimo, mas que nós podemos ter outros. Uhum. Se nós não mudarmos as nossas formas de ver a organização social, os usos dos ambientes, diferentes aspectos do nosso cotidiano precisam ser revistos para que nós tenhamos maior resistência. Você não acha, Alessandra? Acho. Vamos lá. Deixa a Silvane falar também. Vai lá, Silvane. Ok, obrigada, Alessandra. Eu estava aguardando o Paulo encerrar. Desculpa, Silvana. Dele. Então, na verdade, eu eu gostaria de contribuir com mais um elemento, né, na fala que vocês dois trazem, que é essa interação com o processo da educação e da educação em todos os espaços possíveis a se fazer educação, né? Extrapolar dos muros da escola e trabalhar o processo educativo. Essa situação que nós fomos forçosamente colocados a partir dessa interação ambiental que está acontecendo, né? A presença de um ser vivo que ocupou um espaço que antes aparentemente já estava por aí, mudou um pouco e agora está aí competindo aí para se manter no ambiente, né? Nos faz refletir que tipo de relação a gente tem com esse ambiente, né? Então, acho que esses elementos são aspectos bem positivos para a gente poder rediscutir nosso entendimento de relações que nós estabelecemos com o ambiente, né? Baseado nos modelos de sociedade que constituímos. Então, eu queria trazer esse elemento da educação. Eu já conheço a Alessandra há bastante tempo dos nossos processos de educação ambiental, né? Que a gente tem esse entendimento de que muitas coisas e valiosas coisas vão ser produzidas a partir dessa mudança na relação que a gente tem com o processo educativo, né? E aí, buscar essa pandemia como uma possibilidade, então, de dizer, olha, realmente precisamos ter uma outra visão dos processos educativos. As pessoas precisam se relacionar de formas diferentes com todos os seres vivos e com todos os elementos que existem, né, nesses ecossistemas. Então, esse entendimento. Aproveitando para trazer essa reflexão, né, de realmente buscarmos outro modo de vida, reinventar nosso modo de vida, dizer que em Florianópolis a gente tem procurado, né, estabelecer essas relações, estamos aí buscando rediscutir o entendimento de política de educação ambiental no município, sem aquela segregação do que é formal ou não formal, né? Uma educação ambiental municipal, independente, ou regional, independente de limites do território, né? De ser um limite geográfico ou limite econômico do município, né? Dos limites do município. E dois elementos que vocês tocaram em relação aos serviços ecossistemas, que eu acho que está muito importante a gente trazer para essa discussão, é a questão da interação, né, das ações que a gente tem em terra e as ações que a gente está propondo em mar. Então, essa conexão de terem grupos diferentes. Eu estou discutindo a política marinha, o ambiente marinho, eu estou discutindo o ambiente terrestre. E esse limbo, essa transição, acaba que não conecta. Né? Então, eu tenho acompanhado a Frente Parlamentar Ambientalista, que está aí a ferro e fogo discutindo, tentando barrar esse decreto, né, que a Alessandra falou, do Salles, aí de alterar a lei da Mata Atlântica, e
quem trabalha com ambiente marinho não está acompanhando muito. Então, o pessoal lá do painel mar, da frente marinha, tá preocupado com muitas coisas, mas parece que a conexão, às vezes, não é muito evidente, né? E o contrário também eu digo. Então, estamos discutindo a lei do mar, o PL lá da lei do mar, e nós que estamos aqui na Terra falando da Mata Atlântica, brigando para não ser aprovado, acabamos que não nos envolvemos tanto com o PL do mar. Então, acho que tem chegado um momento de dizer, olha, o ecossistema é complexo, existe muitas conexões e nós precisamos ampliar os nossos horizontes, os nossos olhares e os nossos entendimentos. Enquanto a gente não conseguir trabalhar dentro do processo da educação ambiental a visão desses serviços ecossistêmicos, dessa relação que a gente tem com a natureza, né? Ou com o ambiente, nós vamos continuar tendo esse medo, esse pânico de qualquer situação que aconteça, né, que a gente não está acostumado, a gente vai ter essa dificuldade. E agora? Muita gente muito apavorada, que não consegue nem sair de casa, e muita gente que não está entendendo nada e que está andando na rua sem máscara, sem proteção, sem, né, como se nada tivesse. Isso é falácia, é uma gripezinha e tal. Então, acho que para finalizar minha fala, esse elemento chave dos serviços ecossistêmicos nos processos educativos ainda não estão muito evidentes. Quando a gente faz o nosso trabalho de educação ambiental, eu digo educadores em geral, a gente ainda não consegue conectar esse conceito. Então, acho que essa questão de saúde única, de ambiente único, de ter essa conexão, não de único por ser único, né, de uma solução só, mas de único de ter unidade. Exatamente. A integração, né? Integração disso. E aí para finalizar, Alessandra, a gente e Paulo, a gente pegou dessa pandemia, mas a gente está tentando organizar um movimento aqui em Florianópolis para discutir essa questão do planejamento do plano, o projeto pedagógico de zonas costeiras e marinhas que está saindo a nível nacional aí. Então já fica o convite para vocês também agregar. Eu vou passar para o e-mail de vocês de novo. A gente já teve uma reunião virtual, então é um movimento municipal pró-plano municipal de combate ao lixo no mar e ao PPP das zonas costeiras e marinhas, né? Que a gente está tentando aí fazer com a professora Suzana de Pádua, a Maria Henriqueta, não sei se vocês conhecem, né, do Programa Nacional, e aí convidando pessoas que queiram estar participando desse movimento para pensar a educação ambiental nas zonas marinhas e costeiras, né, para fazer essa conexão das questões da terra e do mar, né, que estão meio que separados, assim. Então, depois eu passo o convite também para quem quiser e vocês podem replicar para vocês acharem interessante. Obrigada. Obrigado, Silvana. Obrigada, Silvane, pela colocação. E até a Silvane está junto com o grupo do GTEA, do Grupo de Trabalho em Educação Ambiental das Bacias Hidrográficas da região 8, organizando um seminário, e eu deixei essa proposta aí da gente trabalhar os serviços ecossistêmicos nessa interface terra-mar, falando da importância da preservação desses ambientes. A gente está organizando um webinário, né? Porque o seminário seria dia 3, a gente vai manter a data do dia 3, vai ser um webinário, e a gente vai manter a proposta original, né? Que é vinculada à questão da Unesco, da fitossanidade, e um dos blocos que a gente vai trabalhar são os serviços ecossistêmicos. Então, provavelmente, a gente está vendo alguns profissionais para estar junto com a gente no dia, né? Eu já passei para os organizadores do webinário essa sua proposta, Ali, e aí acho que provavelmente quem vai estar nessa mesa vai ser o professor João de Deus, e a gente está vendo talvez a Michele, não sei ainda, e aí mais alguém, né, que a gente está pensando de estar... A gente ainda não conseguiu fechar a plataforma que a gente vai executar o seminário, né? E aí a gente não sabe ainda se a gente vai conseguir fazer ela ao vivo. Talvez a gente tenha que gravar e
fazer, né? Então a gente não sabe com certeza ainda. Mas vai acontecer, e vai acontecer no dia 3 de junho, que é o Dia da Educação Ambiental, né? Da Educação Ambiental, Dia Nacional da Educação Ambiental. Então, vai ser o nosso 11º seminário, né, de educação ambiental na região hidrográfica 08. Então, é um outro grupo de trabalho que a gente vem aí consolidando, né, para colocar em prática aí, em pauta, as discussões das políticas públicas de educação ambiental no estado e nos municípios dessa região também. Bacana, Silvana. A Maíra traz aqui uma informação que é, além dos sistemas alternativos de tratamento de água e de um verdadeiro e eficiente sistema de estações de tratamento, captação de água de chuva deve ser incluído na lei orgânica do município. Há municípios que incentivam e até dão desconto no IPTU, e em Florianópolis, ainda na contramão, pensam em como ganhar mais dinheiro com convênios. Ou seja, de fato, algumas coisas a gente não entende, né? A gente entende. A gente entende muito bem. Desculpe aqui. Será que mais alguma coisa? Mais alguém? Alguma coisa aí no chat, Paulo? Olha, não tem mais nenhuma pergunta aqui, a não ser que eu tenha perdido alguém. Se eu perdi alguma pergunta, se a pessoa puder recolocar, porque nós temos aqui um grande número de solicitações de certificados. Então, as pessoas mandam seu nome, CPF, etc. Eu estou salvando aqui e vou produzir um arquivo para nós incluirmos no sistema, e aí depois as pessoas entram em contato ou entram no site da universidade para fazer o download dos seus certificado PDF. A partir do... E seguindo a programação da Marcha pela Ciência, agora às 6h30, tem o Seminário Catarinense Escola é Lugar de Ciência. Então, vem um pouco do que a Silvane contou, né? Eu acho que nós já estamos com o nosso horário meio no limite. Então, eu acho que nós já estamos já entramos no horário dos outros, Alessandra. Já. Então, nós temos que finalizar mesmo, né, Paulo? Agradecer aí a presença de todos, todas, e nos colocamos à disposição, né, Paulo? A universidade, os programas de pós-graduação que vocês podem ver aí, para trocar ideias, para falar um pouco mais sobre a complexidade aí dessa questão da saúde única e dos impactos que a gente está gerando aí no nosso planeta. Escala local. Vamos tentar mostrar que aquilo que é complexo, com ciência e paciência, pode ser simplificado e viabilizado, transformado em realidade. Eu acho que a gente consegue. Precisa de cientista. Participação de todos. Boa noite, né? pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Foi massa demais. Valeu. Até mais, gente. Agora vamos para outra página. Vamos para a educação. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.